Glória a Deus. Meus queridos irmãos, hoje, culto de missões, tivemos uma boa participação na igreja, conjuntos bonitos cantando, visitas e um pregador de fora, um irmão simples, que trouxe uma mensagem a respeito de missões. E a leitura que eu fiz foi em Mateus, no capítulo 11, versículos 25 a 31, aliás, a 30, 25 a 30, e ali a gente vê que o Senhor Jesus demonstra a sua gratidão. Graças te dou, ó Pai. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Aí é uma pergunta, se você quiser interagir. Você é grato? Nós somos gratos? Temos demonstrado gratidão a Deus? É para pensar. Eu acho que eu deveria ser mais grato. Eu deveria ser mais grato. Eu tive tudo, parece que foi contra mim. Tudo neste mundo. Eu perdi meu pai na primeira infância, perdi minha mãe na adolescência, perdi minha família, perdi tudo. Na verdade, tem uma história aí, porque eu considero... A minha mãe morreu, eu tinha 23 anos, mas eu considero a perda quando eu tinha 16, por causa da fé. E a pergunta é, você é grato? Eu deveria ser mais grato, porque tudo parecia ser um complô natural, alguma coisa contra a minha vida, e eu estou aqui. Às vezes eu brinco comigo mesmo que estou só os queixos, mas o queixo é feito de osso, né? O maxilar é osso, e eu sou um osso meio duro de roer. A gente tem muita oportunidade de servir a Deus, de fazer alguma coisa. Nós temos muita oportunidade. É muito bom a gente fazer alguma coisa, é muito bom a gente produzir. Então, essa pergunta você teria capaz de responder? Você é grato? Você é grato a Deus por estar na igreja do Senhor Jesus, ser participante, ser membro, obreiro? Eu sou muito grato. Eu penso que sou grato porque eu participo, assim, da igreja de Jesus. Eu tenho uma atividade permanente, eu nunca tive dificuldade em servir. Acho muito bom ser útil. E, devido a isto, eu questiono. Eu deveria ser mais grato. As pessoas que têm família importante, pessoas que têm um histórico, mas eu não tinha nada, não tenho nada. Foi só mesmo uma indicação de Deus. Você vai participar do meu trabalho. Você vai fazer alguma coisa que você vai marcar sua passagem pela igreja, você vai fazer as pessoas despertar para amar o Senhor e o seu trabalho, você vai deixar digitais. E é bom, é muito bom. Então, esta pergunta pode ser inquietante para muitos, mas você é grato? O que você faz para demonstrar gratidão? Gratidão pela família, gratidão, uma família bem estruturada, uma família bem organizada, gratidão pelo trabalho. Nós nos tornamos produtivos, nós contribuímos com a nossa sociedade, com a nossa cultura. Nós temos muitas formas de demonstrar gratidão. É bem conveniente questionar. Você é grato, irmão? Você é grato por ser um professor na escola bíblica dominical, um professor de teologia? Você é grato por já ter
sido convidado e inserido numa obra grande de homens que Deus nomeou, levantou, alguns com histórias, alguns com bastante notabilidade, e outros completamente sem nada, completamente sem história, sem notabilidade. Eu sou um desses. Eu não tenho notabilidade, nunca tive, não tenho. Minha família tinha a expressão familiar da família de meu pai era uma expressão política e negativa, porque a maioria dos freires são ateístas, ou idólatra miserável ou ateu. A família da minha mãe, a família tradicional na ignorância religiosa. Olha aqui o santinho, puxa, então, um valor excessivo à religiosidade sem fundamento e nada mais. Então, essa pergunta, você é grato? Você é grato pela oportunidade que teve? Uma coisa que é muito interessante, aí eu estou vendo um filho entrou ali, e eu estou vendo que ele... É uma das coisas muito interessantes na minha vida, quando meus filhos, na época do nascimento dos meus filhos, era observar, eu tinha uma preocupação, orava pelo bem-estar dos meus filhos, pela perfeição física dos meus filhos, me esforcei de alguma forma pela formação espiritual e intelectual dos meus filhos. Tenho aí, online, e eles sabem. Os meus filhos tinham incentivo para estudar. Eu, mesmo o dinheiro não sendo o meu forte, nunca foi. Dinheiro não foi o meu forte, eu nunca tive. Nunca tive facilidade, nunca aprendi a ganhar dinheiro, manipular dinheiro. Nunca aprendi. Dinheiro passava por mim, tchau. Mas era tão rápido que não dava para pegar. E o resultado é que, mesmo assim, eu ia anualmente na BD Esporte, comprava o troféu para os meus filhos. Eu não aprendi isso de homem algum, não vi ninguém fazer isso. E eu comprava troféus para os meus filhos, a passagem de uma série para outra. Eu comprava os troféus. Eles não tiveram o zelo de guardar, eu acho que eu nenhum tenho. Acredito que nenhum tenha troféus. E eu não fiz assim, continuado. Eu acredito que eu fiz 3 anos, 4 anos. Mas mesmo assim, não conheço uma história de pais que comprassem, que fosse na loja, que comprasse o troféu e gravasse o troféu de seus filhos. Isso aqui é o fulano, primeiro ano, isso aqui é o, cigano, é o fulano, terceiro ano, assim. Não aprendi. E olha que eu convivi com gente de dinheiro, eu convivi com pessoas ricas no interior, eu convivi com pessoas ricas aqui, e posso até, não tenho credibilidade para dizer isso, mas eu tenho amigos ricos. Mas os meus amigos ricos não tinham essa criatividade cultural, esse interesse, esse incentivo cultural. Então, os meus filhos, eu justificava o seguinte, que o esforço que um atleta faz para fazer jus ao troféu é o esforço que o estudante faz, é o esforço que o estudante desempenha para fazer suas tarefas, para ser bem-sucedido no ano letivo. Então, eu fiz isso. Você é grato por ter tido um pai assim? Não, um pai assim, não. É por ter tido um pai dessa forma. É, você é grato por conhecer, você é grato por estar ouvindo isso, porque isso é novidade, eu nunca vi. Quem conhece isso pode entrar, pode dar um sinal, pode fazer, digitar alguma coisa. Ah, meu pai era assim, minha mãe era assim, meu avô era assim. Ele fazia. Está aqui, olha aqui o troféu do segundo ano, troféu do terceiro ano. Sem envolver esporte, sem envolver competição, só pelo fato da pessoa passar na série, o ano letivo.
Se você souber disto, me ajude, me exponha. Mas eu fiz. E eu sou grato a Deus, porque se os meus filhos perdessem o equilíbrio, se os meus filhos perdessem a condição de cidadão, se os meus filhos caíssem na sarjeta, eu ainda andaria de fronte erguida. Eu ainda levantaria a fronte diante de qualquer autoridade, diante das pessoas conhecidas ou não, e tenho a consciência e a tranquilidade diante do meu Deus também. Aquela função maravilhosa que eu recebi, a função de pai, foi exercida. Na minha condição pastoral, uma igreja pequenininha, um trabalho pequeno, tudo a minha medida. Também sou muito grato a Deus. A maior igreja que eu dirigi foi 120 pessoas. Mas de 120 pessoas, de 120 pessoas, você ter 10 homens para pregar ininterruptamente, 10 dias seguidos, e você ter dado formação a esta comunidade para todos participarem, para vir participar e ouvir os seus irmãos com aquela cultura mesquinha que santo de casa não tem milagre, não faz milagre, realmente, eu gosto disso. E eu glorifico a Deus pelos meus filhos. Os meus filhos biológicos, que são pessoas com capacidade, todos eles absorveram muito bem cultura, formação, e conhecimento, e todos têm uma formação razoável, e os meus filhos na graça. Contar uma historinha aqui, eu vou me dar o direito de não mencionar nomes, mas eu assumi um trabalho, e nessa época era apenas um trabalho com jovens, mas tinha os indivíduos que eram tidos como sem futuro. Aquela expressão que o cearense diz com tanta liberdade, como vagabundos. Queria nada. Tinha um filho de um diácono que ele estava sempre com um livrinho de faroeste, um livrinho de cowboy, aquele negócio lá, assim no oeste. E tinha... Mas era uma dificuldade tão grande com a formação daquelas pessoas. E daqueles indivíduos que parecia que eu estava querendo forçar a barra, fazer eles ouvir a palavra de Deus, fazer eles pensar no futuro, fazer eles se levantarem da sua inércia para estudar. E daqueles meninos, para minha grande alegria e felicidade, aqueles meninos, hoje tem alguns com 3 faculdades. A maioria se formou, daqueles meninos, a maioria é formada. E alguns fizeram especialidades, mas eles cresceram de uma forma que nem eu esperava. Eu queria só despertar neles o interesse para estudar. E eu tenho minhas coisas de matuto, coisas eu dizia, olha, loteria de pobre é estudo, loteria de pobre é educação. Se eduque, a loteria de pobre é estudar, é a educação. Se eduque, se profissionalize, faça alguma coisa. E eu fui tão bem-sucedido, mas eu ousaria dizer, eu fui mais bem-sucedido com os filhos dos outros do que com os meus. Eu fui muito bem-sucedido, principalmente em relação àqueles que pareciam ser indivíduos sem objetivos, sem princípios. E tinha umas coisas bem estranhas. Tinha alguns que não sabia quem era seu pai,
tinha órfãos, tinha filhos de família que não tinha estrutura, não tinha instrução, e tinha bastardos. Esse termo é muito pesado. Mas eu fiz bastardo ser gente. Eu fiz bastardo acreditar. Bom, ninguém pede, ninguém influencia como vai nascer. Mas se eu fosse bastardo, eu ainda seria um bastardo gente. Então, você é grato? Você é agradecido a Deus pelo pai que tem, pela mãe que tem, pelos filhos que tem, neste mundo desgraçado? Desgraçado não é palavrão, desgraçado é desprovido de graça. Neste mundo desprovido da graça de Deus e neste relativismo doentio, as pessoas confundem liberdade com libertinagem, confundem valores. É algo tão nocivo, é tão ruim, que eles jogam fora. Eu lia muita coisa interessante, li também muita besteira, né? É impossível você tem que, para você formar um conteúdo sociofilosófico que possa lhe servir para a vida inteira e ainda ser uma fonte de ajuda para os outros, você tem que garimpar. Cultura é garimpo. Então, você mergulha em determinada área e você vai sentir mau cheiro, você vai ver imagens que não gostaria, você vai ter... Tem experiências, não, eu não diria danosas, mas elas são penosas. Mas o resultado é que, mesmo você tendo essas experiências, você pode e deve fazer uma avaliação. O que eu fiz valeu? O que eu fiz valeu? Eu faço avaliações. Eu sou crítico e autocrítico. Eu me avalio, eu me analiso. E o pior é que eu tenho espelhos, eu me espelho, eu me olho. Às vezes, mesmo no sentido físico, eu me olhando, tá arruinado, velhão, tá lascado, tá frito, tu não tá com nada. Bom, mas mesmo eu tendo esta facilidade de interagir comigo e com os outros, eu tenho uma coisa absoluta na minha vida. Eu tenho uma profunda convicção. Eu nunca prejudiquei uma pessoa digna. Prestem bem atenção a esta observação. Nunca prejudiquei uma pessoa digna. Nunca prejudiquei um crente fiel, um crente sincero. Nunca prejudiquei um profissional sério. Eu nunca prejudiquei uma pessoa digna. Mas aí existe a forma de entender, de avaliar. Como é que você sabe que uma pessoa é digna? Uma pessoa é digna na condição de cidadão quando ela não tem abusos, quando ela não pratica crimes, delitos, coisas que venham diminuir a sua personalidade e, digamos, o seu meio social e familiar. E, no caso da Igreja de Jesus, é quando ela se rege pela palavra. Um crente digno, um crente fiel. Crente fiel não é o que escuta o pastor, simplesmente. Às vezes, tem pastor que a gente não pode escutar. O crente fiel não é o que escuta o pastor. Eu vi um vídeo de um pastor, e eu confesso abertamente, não gosto dele, e o vídeo daquele pastor era o seguinte, era uma espécie de açoite em quem não dava apoio ao pastor. Você tem que estar ao lado do seu pastor, ser amigo do seu pastor, estar com o seu pastor, porque o pastor, e tudo. E eu fiquei observando, ouvindo, tentando, buscando, dando oportunidade a ele dizer isso, seu pastor tem que ser gente. E ele não falou uma única vez que o pastor tinha que ter
um compromisso com Deus, em primeiro lugar, porque pastor que não tem compromisso com Deus, ele não é pastor, ele é um impostor. Eu sou pastor ou impostor? Quando o pastor não tem compromisso com Deus, ele não é pastor. O compromisso dele é com ele próprio, o interesse dele é ele mesmo. Ele não quer saber se está certo, quer saber se dá certo para poder fazer a sua jogada. Então, mas ele enfatizou tanto que as pessoas tinham que estar, o cara tinha que estar com o seu pastor, porque tinha que dar apoio, tinha que escutar, tinha que trabalhar junto, tinha que estar junto, tinha que dar. E ele não fez uma única observação que o pastor deveria estar de acordo com a palavra, que o pastor deveria estar agindo de uma forma coerente e ética. E como a vida é uma maravilha e ela propicia a gente se armar. Eu sou um cara bem armado. Para começar, a altura a minha experiência existencial, ela é uma experiência razoável. A essa altura do campeonato, da vida, eu já desenvolvi muitas tarefas e tive muito aprendizado. Abomino a ideia de aprender batendo a cabeça. Eu prefiro usar a cabeça para pensar. É sempre melhor do que usar para bater. Eu não gosto, eu não tolero a ideia de aprender apanhando, aprender debaixo de porradas. Eu não aprendo. É como no meu trabalho, eu trabalho na igreja desde o começo da minha fé, portanto, tenho 50 anos de fé, e pelo menos 48 anos como professor. Como professor, mas os 2 anos anterior, ou no comecinho, eu já trabalhava, ia junto, ajudava a levar alguma coisa. Sempre tive atividade. Agora, a, a experiência que a gente adquire é o seguinte, é que tem todo tipo de pessoas, todo tipo de relacionamento. Mas você não pode se abater. Você não pode se abater, nem se reger pelo mal que alguém. Então, eu me posicionei de uma forma muito firme. Eu não deixo, ninguém me influencia para fazer. Eu aprendi pouco. Mas eu digo muitas vezes, já disse isso no meu trabalho, a Assembleia de Deus é a minha faculdade, foi a minha faculdade, a minha alma mater, aquele lugar que formata você, sua personalidade. Agora, meus queridos irmãos, eu, mesmo assim, sempre tive posicionamentos claros, muito voltado para a igreja. Eu sou apaixonado pela Igreja de Jesus Cristo. A minha denominação é extraordinária como parte da Igreja de Jesus Cristo. Tenho profundo respeito e amor pelos irmãos de outras igrejas, quando realmente discípulos de Jesus Cristo. E é mais ou menos na mesma proporção do meu desprazer e do meu desrespeito e da minha ojeriza aos falsários. Então, para você é grato? Eu sou grato a Deus pela minha igreja, sou grato a Deus pela minha família, sou grato a Deus pela minha mulher. O cara veio para cá sem nada, não conhecia nada nem ninguém. Eu tinha poucos parentes na cidade e não fui depender deles. Fui logo me virando nos 30. Fiquei com estranhos nos primeiros dias e fui dar um jeito na minha vida. Resultado, aí Deus me preparou um lar. Deus me deu uma esposa, estamos casados há 43 anos, e nós tivemos um aprendizado muito grande nessas nossas experiências vitais, de viver a vida com pouca coisa, foi muito interessante e é muito interessante. Então, eu sou grato a Deus pela minha vida, sou grato a Deus pela minha mulher, sou grato a Deus pelos meus filhos e sou grato
grato, muito grato a Deus pela minha igreja. E sou muito grato a Deus pela sua fidelidade e bondade em me manter vivo. Cara, trabalhando. Nunca tirei um mês de férias na minha vida. Nunca. Não ando, não reclamo de nada, não tenho. Entendo as minhas limitações e descanso à altura, descanso quando o corpo pede. E com toda a minha atividade, para mim é um excelente resultado. Para quem não teve nada, não tinha nada e continua sem aspirações, é um resultado que eu só posso dizer para Deus isso aí. Grato. Senhor, muito obrigado. E faz-me mais grato. Nós cantamos no nosso inário assembleiano, que é a harpa cristã, nós cantamos: ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ternura sem fim. É ternura, ventura, aventura. A gente tem um grande resultado. Eu deveria ser mais grato. Agradeço a você que participou, agradeço a você que está com a gente. Eu agradeço a Deus pela vida. Deus abençoe, uma boa noite, mas a paz do Senhor, sem uma oração, orar, fazer uma oração. Senhor Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, nós te louvamos. Eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui. Eu te agradeço, Senhor, pela igreja, pela congregação. Te agradeço, meu Senhor, pela tua bondade, fidelidade. Eu agradeço, Senhor, teu Santo Espírito, pela inspiração. Ó Deus, como é bom estar na tua dependência, como é bom, Senhor, entrar, meu Senhor, no teu santuário, entrar, meu Senhor, no teu celeiro, entrar, meu Senhor, na despensa da tua casa e se servir, Senhor, na tua presença, na tua mesa, na mesa do altar, na mesa da comunhão, na mesa da oração. Ó Senhor, muito obrigado. Faz-me mais grato, Senhor, e abençoa os meus irmãos, enche cada um de gozo, de graça, abençoa cada família, abençoa os meus ajudadores, diretos e indiretos. Amado Senhor, pedimos tudo, Pai, agradecemos tudo, Senhor, no excelso, no glorioso e amado nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, minha irmã, Deus dê graça a vocês para andar, amar e viver. Sejam felizes com Deus, como eu sou feliz com o Senhor. Deus abençoe muito.